Olá pessoal, tudo bem? Sou Wagner, estou aqui mais uma vez para fazer um vídeo para vocês. O assunto hoje que nós vamos abordar é sobre o que você pode fazer para tirar lições em meio às dificuldades. Qual é o caminho para fazer isso? Então, baseado naquilo que eu venho aprendendo ao longo dos anos, vou contar um pouquinho sobre o que eu já vivi e as lições que eu tirei em meio a essas dificuldades. Tá? Eu tenho 37 anos, eu sou casado, pai de 2 filhos. É o seguinte, nessa minha trajetória já passei por 3 crises. Essa agora do coronavírus, né, seria a terceira crise que eu estou vivenciando. Em meados de 2005, nós tivemos aquela primeira crise, onde houve algumas demissões e eu entrei na estatística. Estava trabalhando numa empresa, acabei sendo desligado em função daquela crise. Tranquilo, né? A gente não tinha o que fazer. Fiquei basicamente um ano desempregado. Nesse um ano, foi um ano que eu praticamente não fiz nada para mudar o meu quadro. Fiquei, os recursos que eu tinha de FGTS eu fui gastando, fui, eu tinha carro, fui arrumando carro, acessório de carro, fazendo isso, fazendo aquilo, e não me planejei, né, para aquele período difícil. Embora já existisse em mim, dentro, né, aquela vontade de crescer, de administrar, mas assim, naquele momento, infelizmente, eu acabei não olhando com carinho para a minha vida financeira, para ver o que eu poderia fazer. Enfim, fiquei um ano desempregado, correndo atrás de emprego, e assim, algumas portas que eu ia não se abriram, enfim. E foi aí que eu decidi que eu tinha que fazer um esforço, né, para que eu pudesse sair dessa situação, voltasse ativa, enfim. Demorou um tempo, mas eu acabei arrumando um emprego. Aí eu comecei a trabalhar e ali comecei a desenvolver novamente e fiquei praticamente nessa empresa por 7 anos, 6 anos, eu acho exatamente, eu acho. E continuei firme, né? Aí iniciei a minha faculdade, comecei a fazer a faculdade. E aí, terminando essa faculdade, por questões de oportunidade, acabei me desligando dessa empresa. E acabou culminando numa outra crise que também veio aí, eu fiquei mais um ano desempregado. Só que neste ano eu fiz diferente. Comecei a administrar os recursos melhor e trabalhar paralelamente. Fiz até serviços de oficina, de moto, entrega de moto, né? Motoboy. E aprendi muito, né? Você vai pra rua, você já vê como que é esse mundo. Não é fácil. Por isso que eu vou dar até uma dica. Às vezes a gente está com um carro ali, aquele motoqueiro passando, é, com pressa, enfim, e a gente acaba falando, nossa, que motoqueiro folgado, enfim, eu também vejo que eles não podem fazer, nós não, no caso eu inserido nisso, não poderíamos estar agindo dessa forma, com tanta pressa, mas assim, às vezes a pessoa que pede o serviço fala que precisa de estar lá em tal hora, então às vezes você precisa fazer um esforço para chegar dentro do que o cliente pede, enfim. Bom, isso aí é uma outra situação. Então, baseado nessa situação que eu vivenciei, eu acabei recebendo os recursos de uma empresa que eu trabalhei, empresa essa que fechou e tive que colocar na justiça e recebi esse dinheiro. Desse dinheiro, eu deixei guardado e meio em meio a essa crise, eu planejei toda a minha vida, a questão de
de como eu ia fazer. Nesse período, né, eu me casei, graças a Deus, nesse período, em 2010, eu me casei e eu estava há poucos meses de casado, recebi uma proposta de emprego, né, uma pessoa me ligou perguntando se eu estava trabalhando e tal, e aí eu comecei a trabalhar, e não era na minha área ainda, né, eu me formei em recursos humanos, e enfim, o que eu quero dizer para vocês é que eu passei por algumas fases, mas sempre pensando no planejamento. Hoje, o que a gente está passando, né, nessa pandemia faz com que a gente reflita sobre as nossas escolhas, o que nós estamos fazendo, como que nós estamos agindo em meio a situações que nos são apresentadas, né? Então, assim, eu sempre fui, né, busquei isso, eu já aprendi com a minha mãe, que de sempre guardar uns recursos, guardar uma parte. E eu quero falar para vocês referente à Bíblia. A Bíblia tem uma passagem que fala de José, acho que é uma história bem conhecida. José, ele era o mais novo entre os irmãos e ele teve alguns sonhos. Teve sonho que ele ia dominar sobre os irmãos, teve sonhos enfim, alguns sonhos. E dentre eles, teve um sonho interessante, que ele sonhou que havia 7 vacas gordas, saudáveis, bonitas, e 7 vacas magras. Também ele, nesse mesmo sonho, ele sonhou que existia 7 espigas de milho bonitas e 7 espigas de milho queimadas. Então, ele interpretou esse sonho dessa forma, que como se, na verdade, eu vou voltar aqui que eu me acabei me equivocando. Esse sonho que ele teve, na verdade, ele interpretou o sonho de Potifar. Potifar era o líder dele naquele momento, tá? Desculpa. Então ele interpretou esse sonho que ele teve e precisava que alguém interpretasse. Então José foi lá, ele era sonhador e interpretou esses sonhos. Ele interpretou esse sonho e falou o seguinte, que nesse tempo de 7 espigas bonitas e 7 vacas bonitas, eram 7 anos que teriam o Egito, ia passar lá, sobre grande prosperidade, ia ter muita colheita. E os 7 espigas queimadas e 7 vacas magras seriam 7 anos de escassez. O que foi feito naquela situação? Eles determinaram que a quinta parte de tudo que fosse colhido dentro desses 7 anos fosse armazenados para o tempo difícil que viria. Mesmo que não viesse um tempo difícil, você ia ter um mantimento para passar um tempo. Então é sobre isso que eu quero falar hoje. Sabe, nós acabamos nos esquecendo disso, de guardar, de reservar um valor que esse pode nos socorrer nos momentos difíceis. Então, assim, por mais que seja pouco, coloque no seu orçamento um valor ali para que você possa aplicar ali, seja numa conta poupança, mas poupança não rende nada, mas é uma reserva que você está fazendo. Então, isso é importante para passar esses momentos difíceis. Então, você tem que tirar sempre uma lição de um momento difícil. Assim como nós estamos passando agora, esse período, eu sei que vai passar, mas que sirva de lição para que você possa administrar melhor os seus recursos no futuro. Então, assim, eu sempre tento fazer o máximo possível para economizar, assim, essa questão de, todo final de semana as crianças, quer um lanche, quer um fast food. Nós podemos fazer isso em casa. Tem várias ideias no YouTube, você pode fazer hambúrguer e comprar o pão, você fazer o lanche em casa, você pode comprar salsicha, fazer hot dog em casa. Enfim, tem inúmeras coisas que você pode fazer para economizar. Outra coisa é a questão de manutenção de casa, manutenção de carro. Às vezes são coisas simples que você mesmo pesquisando você consegue fazer. Isso eu faço. Se eu posso pagar, realmente eu posso ir lá e pagar, mas eu prefiro fazer desde que você tenha condição de fazer, aptidão para fazer aquelas coisas.
Então, você consegue desenvolver e economizar em alguns aspectos. Isso faz com que você eleve na verdade, você consiga elevar o valor que você pode aplicar, reservar. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente se acomoda em algumas coisas. Ah, vou fazer aquilo, vou fazer outro. Outra coisa que a gente precisa ter em mente é a questão do veículo. Você tem um veículo, faça a manutenção de acordo certinho. Pô, troca óleo, troca filtro sim, filtro não. Então, você troca o óleo hoje, troca o filtro. Aí você passa, a próxima troca não troca o filtro e depois a outra troca o filtro. E é para economizar, mas eu acho que são R$ 15, 20, dependendo do filtro de óleo. Então, assim, a gente acaba tendo um desgaste maior, não ultrapasse o tempo de troca de óleo, abastecer com um combustível bom em um lugar só. Enfim, você tem condição de fazer coisas para que não eleve, porque já pensou o carro tem uma manutenção grande aí, pô, o freio da chiando, tem que trocar pastilha, porque senão vai desgastar o disco. Enfim, eu acho que assim, eu estou falando de uma forma genérica, tá? Então, assim, a gente pode tentar evitar, fazer com que cresçamos em relação a isso, a buscar melhores coisas que possam nos trazer na verdade, uma forma de economizar. É isso que eu posso dizer para vocês. Então, assim, é mais um alerta aí para a gente tirar das nossas, tirar essas lições dessas nossas dificuldades, dessas nossas crises. Porque se eu conseguir sair de uma crise e dentro dessa crise eu encontrar saídas, oportunidades, esse é o melhor que a gente pode fazer. E assim, eu desejo que essa crise passe logo, que consigamos voltar à normalidade e assim, pedindo que a gente faça a nossa parte e planeje mesmo, cortar os gastos o máximo que a gente puder, é uma saída, cortar custos ali que praticamente você consegue eliminar. Eu sei que a gente trabalha, pô, eu trabalho pra caramba, eu ralo, eu tenho que usufruir, mas tem situações que a gente não foge ao nosso controle. Então, são essas que fazem com que a gente comece a refletir, pensar, repensar, certo? E você conseguir encontrar uma saída. Então, a lição que eu tenho para a minha vida: pode haver momentos de abundância, mas também pode haver momentos de dificuldades. Então, eu preciso reservar alguma coisa para, nesse momento de dificuldade, eu ter pelo menos um fôlego, nem que seja temporário, né? Já não falo de questão de investimento em bolsa, porque isso eu não domino essa matéria, então é uma coisa que eu não posso falar para você. Mas se você conseguir aplicar algum recurso de alguma forma para uma necessidade futura, você vai estar fazendo um ótimo negócio. Não passou nenhuma dificuldade nesse período, você tem um valor guardado que você pode aplicar em alguma coisa. E outra questão que eu queria falar aqui, que é importante, faça o seu planejamento. Faça o planejamento se você é casado, faça o planejamento familiar. Se você não for casado, faz o seu planejamento na sua casa. Mas evite ficar compartilhando com pessoas que não vai agregar para você. Evite ficar compartilhando, porque isso faz com que as pessoas, no momento de dificuldade delas, recorram a você. E de repente você está no seu planejamento, tem que direcionar alguma coisa para aquela pessoa. Não, sabe? Eu acho que tem situações que realmente vai precisar. Pô, estou com valor aqui, eu preciso, nossa, vou ter que ajudar minha mãe. Enfim, cada um sabe aonde é o que aperta mais a situação. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: não compartilhe sonhos com quem não vai agregar. Isso. E faça tudo com zelo para que esse sonho seja alcançado, para que esse planejamento seja determinante para a sua vida. Um abraço,
Fique com Deus. Esperamos sair dessa crise o quanto antes. Tudo de bom. Tamo junto.